Luísa, tudo bem? Tudo bem, e olá também aos internautas. Seja bem-vinda. Primeiro, você pode explicar pra gente o que é um problema de voz? Problema de voz é qualquer alteração que dificulte ou inabilite a pessoa a se comunicar. Pode ser desde um cansaço, uma perda de brilho na voz, também podendo chegar a uma rouquidão ou até mesmo a perda total da voz por alguns dias. E que doenças que podem surgir por causa desse mau uso da voz? O mau uso da voz ele pode ocasionar, então, primeiro, desde sinais e sintomas básicos. Você começa a sentir dor, ardor, ressecamento, pigarro, incômodo ao falar, a voz não está te representando bem ou você sentir muita fadiga ao final do dia. Esses sinais já indicam que algo não anda bem no seu aparelho fonador ao falar, então precisa ser investigado. Ele pode ser advindo de um uso inadequado da voz. Por exemplo, você falar muito forte, falar em excesso, falar sem pausas. Algumas profissões que exigem que a gente fale numa intensidade, num volume um pouco mais forte, como os professores, ou até mesmo em situações não tão adequadas. Então, o primeiro problema de voz pode surgir pelo uso inadequado. Mas existem muitos outros problemas que podem vir de fatores irritativos, como o consumo do álcool, do cigarro, ou até mesmo lesões mais sérias nas pregas vocais que devem ser investigadas. Elas podem causar doenças mais graves, que precisam de tratamento? Sim, o cigarro, por exemplo, a gente já sabe que tem um forte vínculo com o câncer de laringe. O câncer de laringe é uma doença que acomete a laringe, as pregas vocais e muitas vezes necessita de uma cirurgia bastante delicada que pode comprometer a pessoa após a cirurgia, após os tratamentos, pode ficar rouca ou até mesmo perder essa capacidade fonatória, porque precisa tirar ali as pregas vocais ou parte delas. E o câncer, a gente sabe que ele pode ser de várias formas minimizado ou até mesmo evitado, com bons hábitos, principalmente evitando o álcool, evitando o cigarro. Do câncer, você tinha falado. É verdade que a rouquidão pode ser um sintoma do câncer? É verdade, nem toda rouquidão é um câncer, mas muitas vezes o primeiro sinal de um câncer de laringe é a rouquidão. Por isso a gente sempre adverte que se uma rouquidão está durando mais de 7 a 10 dias, que é o período dessa rouquidão normal que vem depois de abusar da voz após um jogo de futebol, ou ter passado por um período de rinite, alergias, gripes. Se essa rouquidão não for embora depois desse período, deve ser investigado com um médico otorrinolaringologista e com um fonoaudiólogo, porque já pode indicar um problema mais sério, que pode ser muitas outras coisas. Então, depois de uma gripe, se você falou muito durante a gripe, pode ter irritado a prega vocal, inchado, e o médico vai investigar, ela ainda está irritada, produzindo uma voz rouca. Contudo, muitas vezes deixamos esses sintomas se alastrar e quando vamos fazer um exame é detectado um problema mais sério, por exemplo, o câncer. E nós sabemos que tudo na nossa saúde, se é diagnosticado precocemente, você tem muito mais chances de tratar com um tratamento menos invasivo, com uma medicação, ou no caso do câncer, com uma cirurgia de menor área, afetando menos todo o aparelho fonador. Então, por isso é muito importante, no menor sinal de rouquidão, não achar que a rouquidão é normal. Não achar que é uma coisa passageira, vai passar depois da gripe, da rinite, da sinusite. Não, vai investigar para podermos tratar de uma forma bastante precoce, prevenindo um problema maior. Que outros sinais além da rouquidão podem indicar que a saúde da sua voz não está muito legal? Como eu disse no início, você pode sentir vários sintomas: dor, ardor, incômodo quando fala, sensação de aperto é muito comum nas pessoas mais tensas ou naquelas que falam muito, ressecamento da boca e da garganta. Então são muitos sinais e sintomas que precisam ser investigados antes mesmo do problema maior aparecer. O problema
é que muitas vezes só vamos ao médico ou ao fonoaudiólogo quando dói ou quando perdemos a nossa voz. Só que esse já é o ápice de um problema. Devemos ir ao médico e ao fonoaudiólogo antes, quando começarmos a sentir esses sintomas que aparentemente são mais simples, para que eles possam atuar de uma forma mais rápida, de fácil reabilitação da voz. Indicação, então, quando perceber esses sintomas aí no fonoaudiólogo e no otorrino? Exatamente, o médico especialista é o médico otorrinolaringologista. Ele vai investigar colocando por meio de um aparelho que filma as pregas vocais ou tira uma fotografia das pregas vocais. Ele vai investigar se tem alguma lesão e se ela está associada a alguma questão que pode ser melhorada com medicação. O fonoaudiólogo, ele vai fazer uma avaliação da sua competência vocal, da sua qualidade vocal e vai verificar se a voz está resistente, se a voz está clara, limpa, se você tem algum hábito inadequado que precisa ser eliminado, adaptando a um novo hábito vocal, se você está usando a sua voz de forma confortável, para que o próprio uso da voz não seja um fator de risco para desenvolver uma rouquidão. Então, os dois juntos podem fazer uma avaliação mais completa, determinando o tratamento correto e a reabilitação rápida. E, geralmente, como que é esse tratamento? Ele costuma demorar? Depende do problema diagnosticado, ele pode ser muito rápido. Então, vou te dar um exemplo. Se nós tivermos uma pessoa com um ajuste vocal errado, ou seja, quando ela fala com uma tensão que causa na voz esse som que vocês ouviram, não é difícil tratar. Exercícios de suavização da voz, exercícios que mostram para a pessoa como ela pode fazer um ajuste adequado, tira esse esforço e protege a voz. No entanto, muitas vezes já tem uma lesão instalada e aí pode demorar um pouco mais. Talvez mais demorado seja aquele trabalho com o paciente que é um pós-cirúrgico. E aí vai para uma cirurgia e precisa depois ter exercícios que façam ajustes vocais inadequados e a pessoa não volte a ter um problema. Então vai depender muito do diagnóstico e, lógico, do envolvimento do fonoaudiólogo e também da participação do paciente, que precisa ser colaborativo, fazer os exercícios de voz recomendados. E os profissionais, eles apresentam um quadro complicado de voz? Eles precisam prestar mais atenção no seu dia a dia? Com certeza. Para você ter uma ideia, na população geral, entre 5% a 8% tem um problema de voz, independe se a pessoa fala ou não profissionalmente. Contudo, quando falamos profissionalmente, estamos expostos a um maior risco de desenvolver problema, pelo simples fato inicial de falarmos mais. Então, o professor fala 2, às vezes 3 turnos de aula por dia. Um operador de teleserviços fala ao longo de 6 horas, com pequenos intervalos, mas são 6 horas de uso de voz. Um cantor, muitas vezes vai fazer o show à noite, em condições não tão saudáveis. Então, para os profissionais da voz, nós somamos uma série de fatores de risco, que são desde os riscos do próprio uso da voz, os riscos ambientais, às vezes um ambiente muito ruidoso, com uma limpeza não tão bem feita, então você tem fatores ali irritativos das pregas vocais. Para você ter uma ideia, o professor tem muito mais problema de voz do que um operador de teleserviços, que por sua vez tem muito mais queixa de alteração de voz do que a população normal. Então, há risco sim de desenvolver um problema na medida que eu uso muito mais a voz na profissão. E é importante lembrar que profissionais da voz não são só os atores, cantores, apresentadores de televisão. Nós temos uma gama imensa de profissionais da voz, operadores de teleserviços, como eu falei, os professores, mas também palestrantes, secretárias, advogados, também populações profissionais que trabalham nas empresas e precisam desenvolver a comunicação hábil com os seus colaboradores, com os gerentes, supervisores e os executivos. Hoje estima-se que cerca de 45% da população economicamente ativa é vista como um profissional da voz. Por isso é tão importante
olharmos para essa voz e cuidarmos da sua saúde. E quais que são as dicas para essas pessoas? É fazer mais exercícios? Antes mesmo dos exercícios, é ter cuidados com a saúde geral. Então, tem alguns fortes irritativos aí das pregas vocais que são o cigarro, o álcool e as drogas. Esses três, eles irritam muito toda a prega vocal. O cigarro, nós falamos a sua relação aí com o câncer. O álcool, ele desidrata as pregas vocais. E aí essa desidratação provoca um atrito maior e com um atrito maior risco de machucar as pregas vocais. Um forte irritativo da prega vocal é usar a voz de forma inadequada. Então é sempre importante, aí sim entram as orientações do fonoaudiólogo, os exercícios para suavização dessa voz, mas antes de ir ao fonoaudiólogo, vale a pena as pessoas observarem se estão falando com esforço, se esse esforço causa um cansaço, machuca na hora de falar, dá aquela sensação de aperto ou incômodo. Tem hábitos muito simples para cuidarmos da voz. A hidratação é um deles. Então, beber água ao longo do dia, em goles pequenos e principalmente se nós vamos usar a voz profissionalmente. Dar uma palestra, dar uma aula, falar com a equipe, manter sempre ali um copo de água ao seu lado. Preferencialmente em temperatura ambiente, porque as pessoas, algumas são mais sensíveis ao gelado do que outras. E sempre ter a sensação de estar usando uma voz confortável. Você falou que de alguns usos inadequados da voz, como falar alto, por exemplo. Quem tem essa mania dá para corrigir ao fono? Com certeza, assim. Primeiro é um fator de auto-feedback, né? Então eu me monitorar e perceber quando eu estou falando forte, se há necessidade mesmo de falar forte naquele ambiente. Então muitas pessoas falam forte por questões culturais ou hábitos até mesmo relacionados à sua personalidade. Então pessoas com uma personalidade mais intensa, mais forte, tendem a usar uma voz também num volume maior. Então primeiro tomando consciência se a nossa voz está relacionada a um fator de personalidade, a um ambiente, e a partir dali, com conscientização, fazer exercícios que tragam um volume mais confortável para a voz. É possível melhorar sim, com certeza. E agora que vai ter a Copa do Mundo, as pessoas elas têm que tomar mais cuidado com as comemorações, com a euforia, né? É sempre importante comemorar, manter a alegria, afinal de contas a Copa vai ser no Brasil, o Brasil é a terra do futebol, mas nunca nos esquecermos dos cuidados com a voz. Por quê? Se formos ao estádio, ou mesmo em casa, num barzinho, vamos comemorar com euforia cada gol do Brasil. E o grito, ele é um dos grandes inimigos. As pregas vocais batem muito forte uma contra a outra e podem causar lesões, às vezes até mesmo naquele momento. Então é importante comemorar, mas saber que, principalmente se eu sou um profissional da voz e no dia seguinte vou usá-la numa palestra, dando uma aula, aquele dia eu vou precisar cuidar da voz. Comemorar com mais gestos, com um sorriso, com alegria, mas sem fazer tanto esforço assim com as pregas vocais, dentro do possível. Tem alguma dica para quando a pessoa está rouca, o que ela deve fazer? A rouquidão, ela já mostra que as pregas vocais provavelmente estão inchadas, estão mais debilitadas. Então, é importante nesse momento economizar a voz. Evitar falar com esforço. Não precisa deixar de falar totalmente, mas cuidar para que nesse momento eu não tenha mais esforço ainda sobre uma prega vocal que já está debilitada. Hidratar bastante e consultar o médico para saber qual o motivo dessa rouquidão. Muito obrigada, Anelisa, por participar aqui com a gente e tirar essas dúvidas. Eu que agradeço e desejo a todos uma excelente semana, um excelente dia da voz, que as pessoas tomem mais consciência da importância da sua voz, não só no trabalho, mas também nas suas relações sociais, com seus familiares. Afinal de contas, a voz nos representa e é por ela que nós transmitimos as emoções. Muito obrigada, internauta, pela participação. Aqui quem falou foi Natália Figueiredo, do portal Legal Conect.